E duas pessoas que eu posso dizer que lá na época, no começo, foram meus primeiros mentores, né? Que o meu primeiro convite ao Espiritismo veio por intermédio dessa moça aqui, com quem eu namoro há mais de 50 anos. Mas o Carlos Augusto São José e o João Cury andavam comigo ali, João Nasser, né, meu querido amigo, sogro, irmão, né? E eu animado, estudante, o Carlos Augusto puxava minha língua, e tome física, astronomia, geociências, manto, crosta, e a vida desenvolvendo sobre a Terra. E o Carlos Augusto, um dia andando ali, falou assim: João, Luciano podia preparar uma palestra sobre isso para apresentar aqui na SEAD. Seu João olhou para mim e falou: tá doido, esse assunto aqui é uma coisa complicada, não interessa para ninguém, se ele vai falar lá na universidade. 20 anos atrás, quer dizer, muito depois desse 1978, eu ali na escadinha, com o seu João, ele me dando balinha e tal, e a gente aguardando quem? O palestrante. Né? Eu não me lembro quem era o palestrante. Se fosse o Carlos Sá, meu Deus do céu, a tarefa ainda era pior, né? Porque magnífico palestrante, né? Saudoso Carlos Sá. Mas aí, seu João, ansioso, o palestrante não chegava, ele falou: meu filho, é o seguinte, se o palestrante vier, você pega o evangelho, uma coisa, vai ali para o canto, estuda e você vai lá falar alguma coisa. Eu sempre fiz muita palestra em várias línguas, sobre vários assuntos, menos espiritismo até então. Aí eu falei: bom, vou pegar o livro, mas nisso o palestrante chegou, esses 20 anos se passaram, mas antes disso, depois no fim dessa palestra, o senhor João falou: olha, você mantenha sempre no bolso uma palestra preparada para quando o palestrante faltar. Nunca faltou palestrante. Eu nunca mantive essa palestra preparada, até, acho que foi hoje à tarde, ou ontem, essa emergência do Clóvis. Então, eu não tenho condições de vir aqui substituir um palestrante, porque a SODEC ela conta com tanto apoio de tantos estudiosos do Espiritismo. Minha proposta aqui é hoje vir compartilhar com vocês uma visão de um assunto que a gente ouve o tempo todo no meio espírita, o tal mundo de regeneração. Eu costumo falar de vez em quando para quem conversa comigo na porta: o mundo de regeneração não é problema meu não, é do Cristo. Eu tenho que cuidar da minha regeneração, que é para eu não pegar o ônibus. Né? Porque ficar no mundo de regeneração é beleza, pegar o ônibus é mais complicado. E aí, ultimamente eu venho fazendo algumas reflexões sobre esse tema. E analisando esse tema, não no modismo em que ele se encontra hoje no movimento espírita, a gente tem irmãos nossos aí que dizem: não, a regeneração começou em 1853, 1856, 9 horas. Não. Quando é que começa? O que o Espiritismo, o que a doutrina espírita fala sobre mundo de regeneração? Primeiro, o que ela fala sobre mundo? Capítulo 3, Evangelho segundo o Espiritismo: há muitas moradas na casa de meu Pai. Quem falou isso? O Cristo, encarnado na forma de Jesus. E quando o Cristo se refere a essas muitas moradas na casa do meu Pai, ele deixa claro que a casa do Pai, de Deus, nosso Pai, é o universo. E que essa morada são os infinitos, essas moradas são os infinitos sistemas planetários, com seus sóis, né? A gente tem, acho que é o Carl Sagan que dizia, né, quando a gente olha para o céu e vê uma estrela, com certeza essa estrela é o sol de alguém. O sol de alguém é o centro da vida naquele sistema. É a força em torno da qual gravitam os planetas, aonde nós, espíritos, encarnamos e desencarnamos, vivendo nossas experiências rumo ao Cristo. Pelo trabalho, pelo esforço, pelo exercício do livre-arbítrio. E Allan Kardec, quando ele coloca no Evangelho segundo o Espiritismo essa observação de Jesus acerca... Está dando microfonia atrás, não, né? Cá está vindo um retorno. Acerca dessa questão das muitas moradas da casa do meu Pai, ele chama a atenção que, além dessas muitas moradas, Deus também existe dentro de nós. Então, cada um de nós também é uma morada de Deus nesse universo. Isso faz com que
o universo seja composto de uma diversidade muito grande de orbes, de locais, de planetas e de seres em diferentes estágios de evolução. O Espiritismo nos ensina que essa condição interior que a gente tem, cada um de nós, cada espírito carrega dentro de si, ela pode ser uma âncora, tanto pode ser uma âncora que nos mantém presos aos nossos desejos, às nossas imperfeições, às nossas ligações materiais com o mundo, ou asas que nos permitem voar pelos páramos infinitos, para usar uma expressão bem consagrada na literatura espírita, né? Por onde a alma humana, o ser humano, a comunidade cósmica humana transita. Agora, de todas as moradas da casa do Pai, duas a gente conhece mais ou menos. Uma, nós mesmos. E a outra, o planeta em que a gente vive, não é isso? Mais ou menos a gente sabe qual é a condição da Terra. E a gente sabe que essa condição da Terra, ela provavelmente não é única no universo. E certamente, se ela não é única, haverá planetas em condições melhores, planetas em condições piores e planetas em condições semelhantes à Terra, seja do ponto de vista moral, seja do ponto de vista físico e do ponto de vista de processo evolutivo que cada um de nós deve seguir, nós aqui rumo ao Cristo, o Cristo e outros que estão mais avante de nós, rumo ao Pai. E isso para nós é desconhecido absoluto. Então, no mistério da criação, né, esse universo enorme, a gente pode discutir sobre vários aspectos, né? A gente sabe que os sistemas planetários eles evoluem a partir das condensações de nebulosas que estão aí no espaço. Fala-se em 4 forças, né, que formam a estrutura do universo: a gravidade, o eletromagnetismo, a força nuclear forte, a força nuclear fraca. Esses aí são os paradigmas da física atual. Uma quinta está em processo de revelação atualmente, que é a força escura, mas essa força não seria a quinta, seria a sexta, porque a primeira é a vontade de Deus, o propósito. Para que serve esse universo? Para que isso tudo foi criado? Então, o nosso trabalho dentro da evolução é não só buscarmos esse autoconhecimento, sabermos em que posição nós estamos na escala evolutiva do universo, segundo a vontade de Deus, e entender também essa vontade de Deus. Então, as nuvens cósmicas se condensam, formam planetas, as leis da física criam simetrias, forças físicas que organizam a matéria evolui, o universo é como uma coisa viva, e a matéria prepara as bases para o fundamento da vida, que evolui sobre a matéria, da vida mais primitiva, da bactéria, do protozoário, até a vida autoconsciente, a vida que é a imagem e semelhança de Deus. Felizmente, a imagem e semelhança de Deus não é nosso físico. Deus não é tão feio como eu tenho certeza. Mas a imagem e semelhança de Deus que nós carregamos é o fato de sermos espíritos. É o fato de sermos espíritos conscientes. É o fato de sermos espíritos emulados pelo poder criador de Deus. E na medida em que a gente exerce esse poder, na medida em que a gente, pelas leis da afinidade, se reúne, nós interferimos na atmosfera planetária, né? Então, à medida que o ser evolui, o planeta evolui com ele. Há 4,5 bilhões de anos condensou-se da nebulosa solar, e a gente sabe disso não pela idade da Terra, é pela idade dos meteoritos, que dão mais ou menos a referência final da idade da Terra. Condensou-se aqui esse planeta, aqui a vida se desenvolveu. A gente pode gastar dias debatendo isso, eu não sou qualificado, eu vou só enrolar vocês. E mesmo que eu traga algum grande cientista aqui, ele também não terá uma solução definitiva para isso. Mas a vida se desenvolveu nesse planeta, a vida nesse planeta se tornou consciente,
E esse planeta, no início, era um planeta brutal. A primeira vida que aqui se manifestou era uma vida totalmente voltada, ligada à matéria. E essa vida foi evoluindo até ser capaz de se segregar em seres individuais, autoconscientes, os animais são, e dotados de razão, e eu diria mais, de esperança, porque muitos animais são dotados de razão, mas de esperança talvez só o ser humano. E aí forma-se na Terra a humanidade. São 4,5 bilhões de anos de evolução do suporte físico. Coisa de 5 milhões, a gente sai do bilhão e vem para o milhão. 5 milhões de anos do desenvolvimento desse hominídeo primitivo, ou do humanoide, que gerou o que nós somos, o tal Homo sapiens. Esse processo, ele é um processo paulatino, gradual, constante, permanente, incremental, mas em um determinado momento ele dá um salto, como tudo no universo dá um salto. A gente faz a analogia do salto quântico, e é o salto quântico, porque é um processo que leva a um acúmulo de energia criativa divina, que ao ser liberada, ela faz com que aquele progresso que vinha lento e gradual dê um salto. Isso ocorreu há mais ou menos 200, 300 mil anos. A gente tem algumas obras espíritas que tratam disso, eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas o fato é que toda essa diversidade de seres que tem aqui na Terra, ela reflete também a diversidade de seres que há no universo. A gente não tem no universo só planetas de situação A, B ou C, a gradação é infinita, como a gente não tem aqui na Terra pessoas no mesmo plano, no mesmo nível. Uma analogia simples é o seguinte: pega uma grande cidade, você tem os condomínios de luxo, as cracolândias, as favelas convivendo ali do lado. Então significa que em cada um desses órgãos, a diversidade é tamanha que todos eles estão vivendo um processo evolutivo que é puxado por uns, ancorado por outros. E a responsabilidade de cada um, quando vai rumo ao Cristo, é o que o Cristo fez? Ele veio rumo a nós. Né? E essa vinda do Cristo é interessante. A Terra é um planeta primitivo, o ser humano, um bicho muito feio, né? Sem roupa, bruto, começa a se desenvolver, passa por um processo que permite esse salto quântico, que é a transmigração de almas de outros planetas, de outros orbes para a Terra, e um segundo processo que é como é que eu diria, o auxílio divino, a vinda de emissários superiores para organizar esses processos segundo a vontade de Deus, a lei do progresso. A vontade de Deus é a lei do progresso. Ele quer que o universo progrida do caos, da simetria na matéria, da escuridão, da ignorância, para a luz da sabedoria, do espírito. Desde o espírito mais primitivo até o espírito humanizado. Os espíritos, aliás, nos asseveram que a humanidade é uma comunidade cósmica que está no universo. Ela não vive só na Terra. Então, neste processo de evolução e tensão, a gente tem aqui na Terra, visivelmente, nós não somos um planeta de grandes maravilhas, né? Da selva, as cidades, da caverna, os apartamentos climatizados de hoje, a humanidade evoluiu, progrediu e foram oferecidos aos espíritos corpos melhores, meios melhores, quer dizer, o espírito evolui, um cérebro mais funcional, uma compleição física mais adaptada, e o planeta também vai se moldando, o planeta vai se tornando mais propício, mais agradável, menos agressivo àquela manifestação da vida. E aí o ser humano começa a ter necessidades materiais que ele atende mediante o seu esforço, trabalho. Né? É uma base de qualquer processo evolutivo, é o esforço para evoluir. Né? E nesse processo, ele começa a resolver suas necessidades
materiais. E à medida que o conforto dele vai aumentando, apesar da melhoria das condições materiais, ainda há a questão existencial, a questão do vazio existencial, algo mais que a pessoa procura. Então o ser humano começa a ser despertado também para necessidades sociais, interpessoais, espirituais. Infelizmente, essas duas necessidades não andam em sincronia, né? Geralmente a necessidade material sobrepuja a demanda espiritual. E daí surgem desequilíbrios. Desequilíbrios dessa população autóctone do planeta e reincidência dos desequilíbrios dessa população que vem de outros planetas para emular intelectualmente a humanidade originária de uma humanidade em desenvolvimento com a contribuição de outros orbes, né? E aí a Terra também começa a ter essa diversidade, essa tensão entre as necessidades materiais e físicas, e os espíritos sucumbem e caem naquela situação de ter que expiar. Não só aqueles que vieram de fora, exilados de capela, vamos lembrar do exemplo, que vêm para cá para expiar e promover provas para aqueles que estão aqui para desenvolver. A gente entra num ciclo em que todos acabam entrando em provas e expiação, mediante o quê? O livre-arbítrio. Nós vamos falar aqui um pouco mais para frente o que significa isso em termos de razão humana. Então, toda essa complexidade da vida e toda essa diversidade do universo, ela gera uma gradação infinita, né, de mundos. E Kardec, sob orientação dos espíritos, simplificou isso em 3 categorias, né? Os mundos primitivos, nós, Homo sapiens, neandertais, Homo florenses, o que seja, né? Evoluindo para um ser humano mais bruto, com necessidades mais urgentes, né? São parentes, se a gente olhar na história, as comunidades primitivas, elas eram muito mais próximas, né, do mundo espiritual, embora não os compreendessem os fenômenos mediúnicos. Há registros da fundação de Roma, em que um dia a população romana se apavora porque os mortos saem correndo do cemitério, quer dizer, uma infestação de obsessores na cidade. Como são as crianças, como são os animais que vêm mais espíritos. A nossa orientação para o desenvolvimento material, para o apego às necessidades materiais, começa a obliterar a sociedade humana, sufocar, e aquela sociedade primitiva, ela recebe um pouco mais de tecnologia, um pouco mais de compreensão, mas se torna cada vez mais brutal. Aí vem a intervenção divina. E aí começa, meu entender, e a gente, se a memória não me trai, item 7, capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, ali há uma frase que é dúbia, não se sabe se a regeneração na Terra começa a partir do mandato de Jesus ou do Cristo ao Espiritismo, ou lá atrás, quando Moisés vem, na tal primeira revelação da nossa sociedade global, em que estabelece mais ou menos o que é Deus, a natureza espiritual. Deus é espírito, Deus é o vento, não mais aquele Deus primitivo, aquele Deus imanente da natureza que Spinoza e Einstein ainda acreditavam, né? Aquele Deus natureza. Moisés coloca um Deus à parte, um Deus espírito, um Deus fora, transcendente, além da natureza. E ele impõe esse conhecimento, esse conceito de Deus, utilizando métodos e estratégias necessárias para uma sociedade primitiva, os sacrifícios animais, aquela coisa mais material da religião. Então ali ele unifica, até meio que na marra, a sociedade primitiva em torno do pensamento de um Deus espírito. E vem Jesus com exemplo de amor, né, de caridade, de renúncia, e mostra que aquele Deus é um Deus de amor, não um Deus de violência, é um Deus que oferece, não um Deus que cobra sacrifícios. Deus oferece sacrifício para nós. A gente todos os dias aprende na vida com a dificuldade, com a dor e até com a alegria e com as vitórias. Então, a partir
dessa vinda do Cristo, desse novo conceito de Deus, a humanidade começa a se organizar de forma mais ou menos fraterna. Evidentemente que isso não é regular, né? Lembra lá da Cracolândia e do Alphaville, né? Que a gente ainda convive com eles. E a ciência natural e a tecnologia começam a se desenvolver, oferecendo condições melhores para que o mundo receba mais espíritos encarnados. A gente tem uma agricultura, a gente tem o fogo, o aquecimento, a roupa, então a população mundial começa a expandir. A gente ouve por aí que tem 30, 40 milhões de espíritos, né? Ou bilhões, perdão, de espíritos no orbe todo. Hoje a gente tem quase 8 encarnados. Então vai chegar um momento que a cada geração a gente vai reciclar 1/3, 1/4 dessa espiritualidade, né? Contando os que vêm para ajudar de outros orbes, e os que são exilados em outros orbes para fins educacionais, para que aproveitem essa ocasião também para contribuir com a misericórdia de Deus para a expansão desses novos orbes, a gente começa a perceber uma estabilização de uma população mais evoluída na Terra em algumas gerações daqui para diante. 5, 6, não sei. Eu não vou fazer aquele papel de dizer, não, o mundo de regeneração vai começar em 2137, numa segunda-feira, às 15 horas. Não é assim. Mas a gente percebe que esse processo está se aproximando daquele tal salto. Está havendo um acúmulo de energias positivas no planeta, apesar de tudo que a gente vê de negativo na mídia. Esse é tema depois, se quiserem, de outra discussão. Mas o mundo nunca foi tão bom quanto é hoje. Parece que querem nos convencer do contrário. E aí, a humanidade mais preparada para isso recebe, por mandato de Cristo, o Espiritismo como o Consolador, né? Como a ferramenta básica para o fecho desse processo de transição de mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração. Maravilha, né? Não. A diferença do mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração é que nesse primeiro o mal predomina sobre o bem. Mas isso não é ruim, porque nós temos oportunidades de melhorar. A gente tem condição de sanear a Cracolândia, de dar uma vida melhor a essas pessoas do ponto de vista metafórico. Enquanto no mundo de regeneração a gente vai sair da expiação. Nós vencemos essa fase. Nós resgatamos as nossas dificuldades e vamos agora para um mundo que nos dá a condição de nos desenvolver com menos tribulações. Um mundo onde o bem começa a predominar sobre o mal. Quer dizer, naquele mundo de regeneração e provas, o bem tem que vencer uma luta sobre o mal, evidentemente com a ajuda divina, senão nós ainda estaríamos até antes de Moisés, né, jogando pedra e batendo borduna uns nos outros. Né? Mas no mundo de expiação e provas, o espírito tem uma oportunidade de se desenvolver em condições mais favoráveis para o progresso espiritual. Não quer dizer que ele vai fazer isso. O espírito pode falhar. O espírito tem 3 possibilidades: ascensão, estagnação ou retrocesso. Mas peraí, Luciano, o espírito não regride. O espírito não regride. Mas o espírito pode ir se desenvolver num mundo menos desenvolvido do que ele está agora. Voltamos à capela. Então, a ascensão espiritual ela é permanente, fruto do esforço, fruto do trabalho. Jesus dizia, cada um segundo suas obras. O Torá fala, matzov, o trabalho e recompensa. A recompensa do ato é o ato em si, não é troca com Deus. Então a gente tem os 3 tipos de mundo e a gente tem os 3 tipos de oportunidade. A gente pode escolher cumprir a vontade de Deus, que é respeitar e viver segundo a lei da natureza. Vou falar sobre isso em mais detalhe daqui a pouco. A gente pode ficar preso, agarrado aos objetos do nosso desejo, da nossa vontade, ou a gente pode estar tão mal, estar tão ruim, e aquele mundo em que a gente vive já não comporta a gente. Então a gente não é punido, a gente recebe a oportunidade de aprender colaborando com a evolução de outros, como aconteceu conosco
né? É a transmigração das almas em benefício da lei do progresso, que é, em essência, a vontade de Deus. Bom, na medida em que a gente começa a compreender essas coisas, né, a gente pensa, o que a gente tem que fazer aqui para melhorar a Terra? O que a gente tem que fazer para ascender, em vez de retroceder? Para sair desse marasmo que a gente está, sabe Deus, há quantas encarnações, né? Como é que a gente vai fazer isso? Qual é a principal ferramenta? É o tal do livre-arbítrio. Mas como é que o livre-arbítrio opera? O que é o ser humano? É o espírito dotado de razão, e eu acrescento esperança. Né? Porque o espírito que não tem esperança, ele vai, na melhor das hipóteses, se estagnar. E a razão, ela é uma velha companheira da gente, né? Mas não basta a razão. A gente precisa desse novo companheiro que Jesus trouxe, o amor. A razão a gente pode, não sou eu, foi o cara lá de Goiás, Immanuel Kant, que definiu esse conceito, razão pura e razão aplicada, vamos dizer assim, né? A razão pura é a compreensão que nós temos da natureza a partir da observação, da racionalização, da sistematização e do entendimento dos fenômenos da natureza material. A razão prática, esse é o nome de Kant, eu errei quando falei antes, diz respeito às leis morais. É como nós nos relacionamos uns com os outros, como nós processamos os nossos sentimentos, a ética, as leis da moral, a caridade, o exercício do amor, o ódio, o fratricídio, a discriminação, seja racial, seja religiosa, isso tudo faz parte da razão prática. Então, a razão pura, 1 mais 1 igual a 2, a gente pode voar, mas nós não revogamos a lei da gravidade. A razão pura, ela é inexorável. Nosso entendimento sobre ela cresce a cada dia. Eu falei agora mesmo desse negócio das 5 forças, tem um telescópio aí que está mudando tudo, etc. Então, o nosso entendimento, a nossa interpretação do mundo é a razão pura, e nós não podemos fazer nada, nós não podemos mudar as leis da natureza. Você pode dividir ou fundir um átomo, mas conforme as leis da física. Já na razão prática, você faz o que você quiser. A vida, por exemplo, é uma dádiva de Deus, mas que o homem pode se recusar. E aí ele cai no retrocesso. Então, o entendimento da vontade de Deus, ele tem um caminho. Um caminho para nós espíritas que o Kardec deu uma dica: amai-vos e instruí-vos. E o amai-vos é o mais difícil, né? A gente adora quem está longe. Todo mundo quer proteger a Amazônia, mas não planta uma roseira no jardim, né? Todo mundo suporta, como dizia Shakespeare, estoicamente a dor do outro. Mas a fraternidade, a compaixão, são coisas mais difíceis, né? E a gente, para exercer o entendimento da vontade de Deus, que é a base de todo o nosso progresso pessoal, cujo resultado é o progresso coletivo, que implica diretamente no estágio evolutivo do planeta em que a gente vive, é a combinação do exercício da razão e do amor. Amai-vos e instruí-vos. Não adianta ler 400 romances espíritas. Você sabe quantas estantes Chico Xavier escreveu? Eu tenho umas estantes lá em casa, estou precisando até jogar uns livros fora. A obra do Chico Xavier, se você for aí na feira do Paraguai comprar uma estantezinha daquela de 1,5 m por 1,20 m, você vai precisar de umas 5 ou 6 estantes. Eu não li nem vou ler tudo. E nem devo, porque a gente não deve ler uma coisa só. Kardec só conseguiu codificar o Espiritismo porque ele era um homem culto, polímata. Ele estava em dia com a ciência do tempo dele, com a filosofia do tempo dele, e tinha o pré-requisito básico, que devia ser ensinado em todo curso de desenvolvimento mediúnico, que é a moral da pessoa. Então a gente tem que trabalhar
essas coisas. Mas como é que a gente trabalha isso? Por onde a gente vai nos instruir? Estudando. Estando em dia com a ciência, com a tecnologia, observando, interpretando, melhorando o seu conhecimento do mundo e com amor. Tem um cara que deu aí uma dica 2 vezes, aliás, em cima de montanha, né? Quando Cristo falou a Moisés, no Monte Sinai, ele deu bases de leis morais que estão aqui até hoje. Alguns vão dizer, não, é mais antigo, mas Cristo reforçou e dali se divulgou. E depois, no segundo monte, ele vai lá e faz o sermão das bem-aventuranças. São 8. E a gente pode discutir essas bem-aventuranças, ou mesmo se vocês quiserem as últimas teorias aí da cosmologia, outra hora, porque o tempo acho que se esgotou. Então eu quero renovar o meu pedido de desculpas ao Clóvis e a vocês e agradecer a paciência de vocês me ouvirem aqui e recomendar a todos. Amai-vos instruídos. Quando vocês forem para casa, não fica só decorando passagem tal da Bíblia. Não, entendam aquilo. Entendam aquilo no contexto maior da vida. De que vida? Da vida que vocês vivem, no tempo que vocês vivem. Porque esse tempo é de Deus. Nosso, só a hora do relógio. Obrigado.